Olá, você sabia que a mortalidade por infartos em mulheres jovens, com idades entre 15 e 49 anos, tem aumentado? Isso mesmo, houve um aumento de mais de 60% nos últimos anos, apesar das melhorias significativas no tratamento de infartos. E o pior, 1 em cada 5 mulheres está em risco de sofrer um infarto. Então, preste atenção. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte. Só no Brasil, cerca de 400 mil brasileiros morrem todos os anos. E um problema sério é que muitas pessoas não sabem que o que estão sentindo pode ser um infarto, e muitas vidas são perdidas por isso. É por isso que este vídeo é tão importante. Aqui você aprenderá a reconhecer os primeiros sinais e sintomas de um infarto. Menos de 5% das pessoas sabem disso, e ao saber, você pode se proteger e proteger toda a sua família, porque quanto mais rápido você reconhecer o infarto, mais rápido agirá, e maiores serão suas chances de sobrevivência. Então, preste atenção no que o seu corpo está dizendo. Mas eu falarei sobre mais do que apenas os sinais e sintomas. Vou explicar como um infarto acontece, os tratamentos mais recentes, se você deve tomar um vasodilatador sob a língua, ou se isso é mais arriscado do que benéfico. Também vou contar as verdadeiras razões pelas quais mulheres jovens estão morrendo mais do que os homens. E como você pode prevenir isso? Fique até o final para descobrir. Mas antes de tudo, me diga se você já teve um infarto ou se conhece alguém que teve e de onde você é. Escreva nos comentários abaixo. Então vamos lá. Quais são os 6 sinais e sintomas que devem fazer você pensar que alguém está tendo um infarto? Como começa e quais são os 6 sinais de um infarto? Primeiro sintoma, o principal, o mais frequente: dor no peito. Como é a dor de um infarto? Todo mundo me pergunta isso. A dor mais característica de um infarto é uma dor de forte intensidade no meio do peito, do tipo que não deixa dúvidas de que algo está muito errado, que pode ser como uma sensação de aperto, pressão ou esmagamento, que dura mais de alguns minutos e que pode ir e vir. Então anote, não é apenas um beliscão, é uma pressão forte, apertada, que parece que um elefante está sentado no seu peito. E claro, com essa dor, pode haver dor irradiando para o braço ou formigamento. Você vai sentir falta de ar, ansiedade, tontura, náusea e vômito, suor e palidez. Essa é a dor mais clássica de todas, mas nossos corpos não seguem o que os livros dizem. Existem pessoas que sentem queimação no estômago, dor abdominal. A dor pode, ao invés de ser forte, ser leve. E diabéticos podem não sentir dor. Segundo sintoma, ansiedade. A pessoa que tem ansiedade tem um risco aumentado de pressão alta, arritmias e infarto. Mas quem está tendo um infarto sente uma grande sensação de desespero, como se estivesse tendo um ataque de pânico. Isso é causado pela adrenalina que é liberada na sua corrente sanguínea quando você está tendo um infarto. Mas eu já vi pessoas sofrendo devido ao impacto de ter um infarto, ou até mesmo pela incerteza sobre se o infarto será resolvido da melhor maneira possível. Terceiro sintoma, falta de ar. Um infarto pode causar falta de ar, que pode ocorrer com ou sem desconforto no peito. Pessoas que sofrem um infarto silencioso descobrem isso ao fazer um eletrocardiograma, porque estão sentindo falta de ar. Mas a pessoa também pode ter falta de ar devido à falta de sangue, o que faz com que o coração não consiga bombear o sangue de maneira eficiente, levando ao acúmulo de fluido nos pulmões, ou até mesmo por causa do estresse e da ansiedade gerados pela adrenalina, como já mencionamos. No início, isso pode causar dificuldade para respirar ou falta de ar, sem haver acúmulo de líquido nos pulmões. Quarto sintoma, sensação de dormência no braço ou peso no braço. Pode ser no braço esquerdo, que é mais comum, mas já vi acontecer no braço direito ou apenas na mão, ou até dor em ambos os cotovelos. Veja como é interessante. Dor em ambos os cotovelos pode ser um sintoma de infarto, mas a pessoa pode não sentir peso, pode sentir dormência no braço, formigamento no braço, ou até mesmo só na parte interna da mão, como se o dedo mindinho estivesse dormente. Mas por que isso acontece? Porque a inervação do braço e das mãos tem vias nervosas comuns ao coração. E quando o músculo do seu coração está isquêmico, seu cérebro pode interpretar que o problema está na mão ou no braço. Por isso, o formigamento e a dormência. Quando o infarto é na artéria principal do coração,
aquela que pode causar um infarto fulminante, a pessoa pode sentir dor ou desconforto na mandíbula. Nesse caso, o ideal é correr para o hospital. Quinto sintoma: tontura. A tontura em um infarto pode ter várias causas. Pode ser devido à pressão arterial baixa, o que pode reduzir o fluxo sanguíneo para o cérebro, por causa do estresse do momento, e também devido a arritmias cardíacas. E se for uma mulher, preste muita atenção, pois a tontura é um dos sintomas que as mulheres mais descrevem. Sexto sintoma: náusea e vômito. Você pode se sentir enjoado ou com desconforto gástrico, porque a pessoa pode estar tendo um infarto diafragmático, que causa náusea e vômito, ou por causa da ativação do sistema nervoso simpático. Tenha muito cuidado com diabéticos, que às vezes não sentem dor devido à neuropatia, e os únicos sinais e sintomas de um infarto podem ser apenas esses suores frios e a palidez associados. A náusea e o vômito devem ser observados com atenção, pois às vezes a pessoa acha que é um vírus ou desconforto gástrico, mas na verdade é um infarto. Vou ser bem honesto com você. Se você ou alguém que você conhece tiver alguns desses sintomas, o mais característico é a dor. Não ignore, não espere que passe. Você precisa ir a uma sala de emergência o mais rápido possível, o mais próximo de sua casa. Não perca tempo, o tempo em um infarto é minúsculo. Se você chegar ao hospital rapidamente, o dano ao músculo do seu coração pode ser leve. Ou seja, você pode ter uma vida boa, sem limitações pela frente. Agora, se você continuar se sentindo mal, esperando melhorar, tomando simeticona, porque acha que são gases, o dano pode ser pior do que imagina, e a primeira hora é a mais crítica. Isso é o que chamamos de hora dourada, onde a sobrevivência de uma pessoa está intimamente ligada à ação que ela e o médico tomam durante a primeira hora do infarto. A maioria das mortes por arritmia e paradas cardíacas ocorre nesta hora. No Brasil, a cada 2 minutos, uma pessoa morre devido a doenças cardiovasculares. Morre porque não chega ao hospital ou chega tarde demais. Esses são os 6 principais sintomas de um infarto. Se estiver gostando do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Então compartilhe para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Voltando ao vídeo, como acontece um infarto? Você sabia que o coração é um músculo que bombeia sangue para manter o corpo vivo, mas ele também precisa de sangue? E são as artérias coronárias que trazem oxigênio e nutrientes para o coração. Em um infarto, há uma obstrução no fluxo sanguíneo em uma dessas artérias coronárias. A artéria fica bloqueada por causa de uma placa de gordura rompida, chamada de aterosclerose. Isso acontece através de um espasmo vascular, onde a artéria se contrai fortemente, bloqueando o fluxo, ou através de trombose. Dentre elas, a principal causa é a aterosclerose, onde as placas de gordura por algum motivo se rompem. E quando isso acontece, as plaquetas que servem para estancar o sangramento tentam tampar a ruptura, resultando na formação de um coágulo. E um coágulo dentro de uma artéria obstrui completamente o fluxo sanguíneo. Por isso, às vezes, a pessoa fez um exame e viu que tinha 30% de placa, e alguns meses depois, ela sofre um infarto. Não foi que a placa cresceu de 30% para 100%, foi que a placa rompeu e passou de 30% para 100% de obstrução devido ao coágulo formado pelas plaquetas. Mas o que causa o rompimento da placa? A pessoa pode estar sob estresse, com dívidas, o que pode romper a placa que ela já tinha no coração. A pessoa pode estar fazendo um grande esforço físico, como empurrar a geladeira. Até a mudança para o horário de verão pode aumentar os infartos, pois com a perda de 1 hora de sono, estudos apontam um aumento de até 24% nos casos de infarto devido à redução do sono, o que pode romper a placa de gordura na coronária, causando um infarto. Quando a coronária se obstrui, há uma falta de oxigênio no músculo do coração, o que levará o músculo a ficar sem oxigênio, podendo provocar a morte do tecido cardíaco. As pessoas podem ter sintomas dias antes de um infarto? Podem sim, pois quando a placa está mais mole, prestes a se romper, as pessoas podem ter alguns sintomas. O principal é a falta de ar ao esforço, como subir escadas e se cansar com uma falta de ar desproporcional, algo que nunca sentiram.
Existem homens que, de repente, se tornam impotentes. Em outras pessoas, a pressão começa a subir. E em outras, elas podem sentir angina, que é a dor no peito provocada por esforço. Vai caminhar, o peito dói, para, melhora, anda de novo e a dor volta. É preciso procurar um médico rapidamente. Ouça seu corpo. Se você notar esses sintomas e valorizá-los antes de sofrer um infarto, melhor ainda. Por que os casos de morte por infarto e os ataques cardíacos em mulheres jovens estão aumentando? Principalmente por duas razões. As mulheres têm fatores de risco para infarto que não são clássicos, e os sintomas de um infarto nas mulheres podem ser mais leves, mas ainda assim, um infarto pode matar. Vamos analisar isso. As mulheres têm fatores de risco não clássicos. Quais são os fatores de risco clássicos? São eles: fumar, pressão alta, colesterol alto, obesidade, diabetes, sedentarismo, uso de drogas e histórico familiar. Eu vou dar ênfase ao histórico familiar. Ele é muito importante. Se você tem histórico familiar, pai, mãe ou irmãos que tiveram infartos precoces, sendo você mulher antes dos 65 anos ou homem antes dos 55 anos, vá fazer um exame detalhado do seu coração. Marque uma consulta com um cardiologista. Hoje, temos exames que podem visualizar as artérias coronárias por dentro, sem precisar de cateterismo. As doenças cardiovasculares não deveriam nem figurar entre as 7 principais causas de morte no mundo, se usássemos as ferramentas que temos hoje contra elas. Então, esses são os fatores de risco clássicos. Porém, as mulheres enfrentam outros fatores de risco, como o estresse mental, pois a mulher tem que cuidar da casa, dos filhos, trabalhar, fazer compras, preparar a comida. Outro fator de risco são os relacionados à saúde mental, pois elas são sobrecarregadas e têm um risco maior de depressão, ansiedade, insônia. Tudo isso é uma bomba para o coração. Um estudo americano mostrou que a taxa de infartos relacionados ao estresse é 2 vezes maior nas mulheres. E como sabemos, há uma tendência de não valorizar muito a saúde mental. Outro fator que contribui para a maior mortalidade nas mulheres são os sintomas um pouco diferentes, pois às vezes os sintomas são mais leves. A dor no peito aparece em quase 95% dos homens e nas mulheres atinge de 75% a 80%. Por isso, eu te disse para não confiar apenas na dor no peito. Valorize sintomas como tontura, falta de ar, sensação de desmaio, dor nas costas e até dificuldades para dormir. E quais são os tratamentos para um infarto? Se estiver com dor forte no peito, precisa tomar algum medicamento em casa? Não, vá para o hospital. Lá, o médico te dará oxigênio para oxigenar o músculo do coração, aspirina ou outro medicamento antiplaquetário. Ele também pode te dar um vasodilatador, como nitroglicerina, Isordil, Sutril ou Monocorde, mas apenas após ver o eletrocardiograma, pois se for um infarto ventricular direito, pode agravar a condição. Lembrando que, se você tomou medicamentos para disfunção erétil recentemente, não pode tomar vasodilatadores devido ao risco de seu coração bater de forma irregular. Se você estiver com dor, pode ser administrada morfina e um beta-bloqueador. Outro possível tratamento para o infarto é reduzir o consumo de oxigênio do coração, minimizando o esforço do músculo cardíaco. Se você estiver sofrendo um infarto do miocárdio, que pode ser identificado por alterações específicas no eletrocardiograma, o médico pode optar pela trombólise, um procedimento que utiliza medicamentos para dissolver coágulos que estão bloqueando a circulação sanguínea na artéria coronária. No entanto, em muitos casos, a melhor abordagem é a cateterização com angioplastia, um procedimento minimamente invasivo capaz de restaurar rapidamente o fluxo sanguíneo. Na angioplastia, um catéter fino e flexível é inserido através de uma artéria do punho ou da virilha e guiado até a artéria coronária obstruída. Na extremidade desse catéter há um pequeno balão. Quando o dispositivo atinge o local do bloqueio, o médico infla esse balão, comprimindo a placa de gordura contra a parede da artéria, o que aumenta o espaço disponível para a passagem do sangue. Em muitos casos, um stent, uma pequena malha metálica expansível, é implantado para manter a artéria aberta e evitar que ela volte a se estreitar. Esse stent funciona como um suporte interno, semelhante a um túnel de proteção, garantindo que o fluxo sanguíneo continue adequado.
É importante lembrar que, após o procedimento, o paciente é encaminhado para a UTI ou unidade coronariana, onde será monitorado de perto para evitar complicações e garantir a estabilidade do quadro clínico. Agora, surge a pergunta: existe alguma maneira de reduzir o risco de sofrer um infarto? A resposta é sim, e as medidas preventivas podem fazer toda a diferença. Estudos indicam que cerca de 50% dos infartos poderiam ser evitados apenas com mudanças no estilo de vida. Se você fuma, pare imediatamente. O tabagismo é um dos maiores vilões para o coração, e abandonar esse hábito pode reduzir o risco de infarto em pelo menos 30%. Procure manter sua pressão arterial controlada, dentro dos níveis ideais, em torno de 12/8. Se necessário, siga corretamente a medicação prescrita pelo médico. Se você tem diabetes, monitore sua glicemia regularmente e mantenha a hemoglobina glicada abaixo de 7%, pois altos níveis de açúcar no sangue podem danificar os vasos sanguíneos ao longo do tempo. A alimentação também desempenha um papel crucial na saúde cardiovascular. Prefira uma dieta equilibrada e rica em alimentos naturais. Se possível, adote o padrão alimentar da dieta mediterrânea, que enfatiza o consumo de azeite de oliva extra virgem, oleaginosas, peixes, frutas, vegetais e grãos integrais, além de limitar alimentos ultraprocessados e açúcares refinados. Se o seu colesterol está elevado, siga o tratamento prescrito, pois o acúmulo de placas de gordura nas artérias pode levar a um infarto súbito. Além disso, pratique exercícios físicos regularmente. Você não precisa se tornar um atleta, mas incorporar atividades como caminhadas, corridas leves, musculação ou esportes pode melhorar significativamente sua saúde cardiovascular. Caso esteja acima do peso ou obeso, perder de 5% a 10% do peso corporal já pode trazer benefícios para a pressão arterial, colesterol e níveis de açúcar no sangue. O sono também é um fator essencial. Tente dormir entre 7 e 9 horas por noite, pois a privação do sono está associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Por fim, faça check-ups cardiológicos regularmente. Muitas pessoas só descobrem que têm placas nas artérias após sofrerem um evento cardíaco, mas exames como o score de cálcio, teste ergométrico e ecocardiograma podem detectar problemas antes que eles se tornem graves. Doenças cardiovasculares não deveriam estar entre as principais causas de morte no mundo, mas, infelizmente, lideram esse ranking. A boa notícia é que podemos mudar essa realidade com escolhas mais saudáveis. Cuide do seu coração e incentive outras pessoas a fazerem o mesmo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Sua presença significa muito para nós. Agora gostaríamos de saber o que você achou do vídeo. Compartilhe nos comentários o que você aprendeu hoje e como pretende aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Seu feedback não apenas nos motiva, mas também nos ajuda a criar conteúdos ainda mais relevantes para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber nossos próximos conteúdos em primeira mão. Até o próximo vídeo.